E aí pessoal, estamos aqui no nosso primeiro Papo de Marketing e hoje recebendo uma especialista do marketing, Tatiane Bodanese, que vai nos prestigiar aqui com os seus conhecimentos e eu vou também direcionar algumas perguntas para que a gente possa tirar a dúvida aí em relação a esse marketing. Vamos lá então. Tati, antes de mais nada, acho que é legal você se apresentar, fazer as vezes aí quem que é a Tati Bodanese. É isso aí, gente. Prazer estar aqui com vocês nesse papo de marketing, que é o meu chão, que é o meu dia a dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tati Bodanese, aí do mercado de moda. Trabalho há mais de 20 anos com comunicação, com branding e com marketing, sempre focado no mundo da moda, que é a minha grande paixão. E estou aí numa jornada digital recente em busca de poder levar mais conhecimento, né, mais informação sobre o mundo da moda, sobre o mercado da moda, para todo mundo que é envolvido com esse segmento. Então, depois de várias experiências aí, eu senti dentro de mim que era um momento de compartilhar, de buscar levar para fora de mim mesma todo o conhecimento que eu tenho. Então, é um prazer estar aqui podendo falar para todos vocês. Então, Tati, feito as honras de apresentação, vamos lá para a primeira pergunta. Eu quero dar uma quebrada nesse podcast, né? Porque a gente está super sério aqui, mas eu queria também que você se apresentasse. E eu não falei uma coisa importante desse podcast, né? Mas é um podcast de casal, de sócios, que estão juntos nessa jornada diária de marketing com vários clientes. Então, gente, aqui é marido e mulher entrando para o mundo digital juntos. E eu sou a Tati do Abraão também, que rapidamente também vai dizer quem ele é, mas que hoje, além de ser meu marido, também é meu sócio na nossa agência chamada T-Branding, onde a gente atende vários clientes, inclusive de outros segmentos, além da moda, né? Então, Abraão, vamos quebrar o gelo aí desse podcast, mas a gente vai manter a linha aqui, todo mundo pode ficar tranquilo. Como a Tati fez as honras, ela falou que é a Tati do Abraão, então eu sou o Abraão da Tati. Sou um cara apaixonado por criatividade. Eu brinco com a Tati que eu sou um publicitário frustrado, porque eu não me formei na publicidade, mas sempre amei as propagandas. E isso me deixa muito contente em relação a esse momento em que a gente traz para esse mundo do marketing aí essa inspiração, essa criatividade, inspirado pela minha esposa e também inspirado por mim, que sempre a motivei para que a gente pudesse compartilhar esse conhecimento e democratizar esse conhecimento em relação ao marketing. Vamos lá, Tati, para a nossa primeira pergunta. Como o brand pode ajudar os lojistas de moda a se destacarem em um mercado altamente competitivo? Ótima pergunta. Eu sempre falo que o mercado de moda está muito maduro, mas não deixa de ter oportunidades. Mas antes de responder essa pergunta, eu acho que eu tenho que começar situando todo mundo sobre o que é branding, né? Porque existe muito essa confusão no mercado, né? Então a gente fala de marketing, de comunicação, de branding. São 3 conceitos diferentes, cada um deles dentro do processo, né, de uma marca, de uma loja, eles têm o seu papel fundamental. E como você direcionou aí para o branding, né, eu vou rapidamente fazer uma relação então com esses 3 conceitos, né. Branding eu sempre digo que é o que a gente faz, que às vezes não aparece tanto, mas é o que acontece com a nossa marca, com a nossa loja, com o que as pessoas falam quando a gente não está presente. Então, para mim, branding é isso, é o que falam de você quando você não está presente. É o que está dentro do coração das pessoas, no sentimento do que elas sentem com relação ao seu negócio. Inclusive, coincidentemente, já que está se falando em brand, eu vi uma frase esses dias que me identifiquei total
com tudo aquilo que você fala, né? Dizendo que brand é a capacidade de você manter e atuar numa agenda relevante, né? Exatamente. Então, é como a gente pegar, por exemplo, o futebol, que tem todo domingo, é um costume, é uma cultura que está muito enraizada, principalmente aqui no Brasil. E o branding do futebol é gigante, né? Porque realmente não precisa, com qualquer pessoa que você fala, hoje é domingo, hoje tem um jogo de futebol. Então é uma raiz que subliminarmente está dentro, né, do pensamento, do imaginário das pessoas de que isso acontece. Então branding é essa relação, é esse trabalho que a gente faz de construção de jornada dentro de uma marca, para que ela realmente seja lembrada em momentos improváveis, né? Em momentos que não estão totalmente ou em muitas vezes até não estão ligadas a um consumo direto. O marketing, sim, já o marketing, quando a gente está falando de estratégia de vender, então é quando a gente fala de promoção, de preço, então tudo isso são estratégias de marketing. E a comunicação é o jeito da empresa se comunicar. Então, o seu tom de voz, né, o que ela faz, as suas campanhas, que também refletem muito no branding, uma coisa interliga na outra. Às vezes, uma estratégia de marketing vai ter uma pegada de branding. Às vezes, uma pegada de branding vai ser um pouco mais marqueteira. Às vezes, uma ação de comunicação vai refletir totalmente num resultado para a construção do branding. Então, é por isso que se confunde muito no mercado. Mas voltando para responder, né, como que a gente faz aí para ter uma branding que se destaque nesse mercado de moda tão competitivo, e eu acho que nunca esteve tanto em voga essa questão da importância do branding, seja para uma marca de reconhecimento nacional, de atuação mais ampla, como também agora tem se falado muito do branding no pequeno varejo, no pequeno comércio, nos negócios que a gente fala que são locais, que não precisam ser mais locais. Com o advento da internet, das mídias sociais, hoje você pode estar localmente, mas sempre agindo globalmente. Isso é outra defesa que eu tenho muito, né, de pensar localmente, mas agir globalmente. Então, tem essa oportunidade hoje para os mercados, para os varejistas de moda, de às vezes estarem no local, mas vendendo para o Brasil todo, para outras regiões. E o branding, ele ajuda muito nessa construção, realmente, né, de estratégia para ajudar no resultado, que é o que importa no final das contas, porque quando você constrói uma identidade, e aí eu vou ficar focada bastante nos lojistas, que hoje são a grande maioria dos meus clientes, são realmente o público que eu estou buscando ter mais contato, né, nos últimos tempos. Quando a gente fala sobre branding, né, para lojista, para varejista, eles têm uma força, né, uma oportunidade muito grande de criar ações que não sejam totalmente focadas em vender, mas que justamente contribuem nessa relação da jornada do mercado. Então é uma oportunidade muito grande para todo varejista, para todo lojista que se atentar de que ele não precisa vender só o seu produto, mostrar só o seu produto, mas também criar um universo que vai conversar, que vai atingir lá o coração do cliente, para que o cliente fale: nossa, essa loja é muito massa, essa loja ela faz umas coisas diferentes, ela tem um atendimento diferenciado, ela faz uns conteúdos aqui que eu dou risada, que eu gosto de abrir o Instagram só para olhar, porque não tá toda hora falando de preço, de produto. Isso tudo é branding, isso tudo é a oportunidade que o branding traz para atuar dentro desse mercado competitivo atual. Eu acho um grande desafio quando se fala em brand e quando se associa isso a uma agenda relevante, é que, como tudo na vida que tem uma agenda, ela precisa necessariamente ter um hábito e uma disciplina, né? Então, o grande desafio de você se manter nessa agenda é você, além de você comunicá-la, ou também você estar disciplinado e habituado a que ela seja constante
para que aí sim ela consiga ser relevante, né? Exatamente. E essa eu acho que é hoje a maior dor dos nossos lojistas de moda. Eles realmente, eu acho que essa dor assim é a principal dor deles, porque eles não conseguem ainda entender que o branding é uma agenda, precisa ser uma agenda, né? Eles realmente pensam que o branding é algo Uma coisa aleatória, né? aleatório, que em um determinado momento eu vou parar para fazer. E mais do que isso, por não colocar isso como uma agenda, como um planejamento, muitos acordam desesperados todos os dias pensando: hoje eu preciso fazer uma coisa legal que eu preciso vender, mas talvez se fizessem alguma coisa mais ligada ao seu universo de loja, eles teriam um resultado muito maior, muito melhor. Perfeito. A segunda pergunta que nós temos aqui é: quais são os principais desafios que os lojistas de moda enfrentam ao tentar construir e manter uma marca forte? Eu acho que é um pouquinho do que a gente já estava conversando, né? Seguindo essa jornada aí de desafio, que o primeiro desafio com certeza é essa questão da agenda, do planejamento, de fato olhar para a sua construção de imagem, de comunicação, de ação de marketing como uma coisa estratégica. Essa semana até tá rolando um vídeo bem interessante na internet que fala assim, é uma trend que está sendo aplicada a diversos segmentos, que fala assim: eu me formei para ser dentista, mas ao chegar no consultório descobri que eu preciso ser marketing, que faz foto, que faz vídeo, que fala bem, eu preciso ser financeiro, preciso ser secretária, enfim, tá levando para esse lado. E assim, nos últimos estudos que a gente viu sobre marketing, branding, realmente é uma esfera, né? O marketing é uma esfera de qualquer negócio, de qualquer segmento, que ele precisa estar no topo do pensamento da estratégia do empresário, do empreendedor, da dona da loja. Se o marketing não se tornar ali a sua principal aliada de ferramenta de gestão, se o empresário, né, não colocar isso na consciência, dificilmente ele vai conseguir perpetuar e ter sucesso na construção da sua marca forte, da sua loja forte. Uma loja forte, ela precisa ter um branding forte. E mais do que isso, né? Eu acho que um outro grande desafio que a gente tem com lojistas no Brasil como um todo, principalmente quando a gente fala do canal multimarcas, o principal desafio, no meu ponto de vista, e que é a bandeira do meu trabalho, é convocar os lojistas brasileiros para que eles pensem como marca. Porque um lojista multimarcas muitas vezes se anula. Ele acha que simplesmente escolhendo marcas a dedo, que já tem um reconhecimento, que já tem um desejo nacional reconhecido, que isso basta. E aí ele joga essas marcas para dentro de um ambiente, monta as prateleiras, faz a exposição, cria o nome de uma loja que às vezes ele nem pensa tanto e ele acha que tá tudo bem, que tá tudo certo. Esse é o maior desafio. E aí ele perde a própria identidade. Ele não tem identidade, ele acha que... tem muito lojista que, se você for falar qual é a identidade de marca da sua loja, ele vai falar o que é isso, né? Qual que é a tua paleta de cores, e aí passa por esses itens essenciais básicos, que a gente fala de identidade visual enquanto design, mas principalmente quando a gente fala de identidade de marca de loja enquanto cultura, né? Porque o branding nada mais é do que uma cultura invisível que roda dentro da loja e que tem que estar acima das marcas que esse lojista trabalha. Então hoje os desafios são muito grandes ainda nesse sentido quando a gente fala de moda multimarcas. Perfeito. Próxima pergunta. Em sua opinião, quais são as ferramentas de brand mais eficazes para os lojistas de moda promoverem seus produtos e aumentarem a fidelidade dos clientes? Hoje, com certeza, em primeiro lugar, a gente precisa colocar a rede social. O Brasil
é um dos países que mais utiliza a plataforma das mídias sociais e nesse contexto o Instagram hoje é um dos que mais funciona ainda. Então, enquanto ferramenta, o Instagram é sim a principal vitrine digital que o lojista tem que usar de forma estratégica como sua ferramenta, não só para a construção do branding, mas principalmente para a venda também. Cada vez mais o Instagram vai se tornar essa ferramenta poderosa de venda para o lojista e principalmente o entorno disso quando a gente fala de loja física e também a online, é com relação à experiência que o consumidor vai ter dentro da loja. A gente fala que hoje no Brasil principalmente o custo de aquisição, né, de um cliente ele é alto e o que vai realmente trazer a lucratividade para a loja é a recompra desse cliente. E para ter uma recompra tem que ter tido uma não boa, mas uma incrível experiência de primeira compra. Então hoje como principais aliadas, ferramentas, né, principais ferramentas aí que a gente tem que se aliar dentro dessa jornada é a rede social, né, realmente, e também a questão da experiência e o encantamento do cliente. Acho que essas duas, tem muitas outras, né, mas essas duas elas fazem aí já a roda conseguir girar. Já que você falou em rede social, sobretudo o Instagram, eu percebo que existem muitos lojistas, clientes, principalmente nossos, que sempre tiveram essa dificuldade e você trouxe esse olhar mais refinado em relação a como promover esse conteúdo. E eu fiquei muito surpreso quando na nossa visita ao Facebook em São Paulo eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. O próprio Facebook, o Instagram, que é a Meta, né, hoje, falando que os clientes ainda não entenderam que o Instagram não é uma via de panfletagem, né? Apesar que ela é uma via pela qual você pode trabalhar o seu negócio, você pode trabalhar a sua venda, mas ao mesmo tempo ela não é uma via de panfletagem. Entenda-se por isso que a gente ainda vê muitos lojistas, alguns até de renome, né, com bons produtos, com produtos de marca, e que ainda batem muito em cima do pilar de conteúdo, tirar foto de conteúdo, precificar conteúdo, fazer vídeo vídeo de produto, foto de produto, e não existem outros pilares que possam sustentar, que é o famoso storytelling, né? Que é a história contada, e agora estão falando até em story selling, né? Que é a venda falada, porque no fundo as pessoas querem saber e ouvir a sua história, né? Na verdade isso está ligado a uma questão até social, antropológica, que é a razão pela qual surgiram as mídias sociais. Então a gente nunca pode esquecer, quando a gente começa a criar uma estratégia de atuação dentro de uma rede social, dentro de uma mídia social, a gente não pode deixar de levar em consideração o motivo, o significado de existência de uma mídia social. E a mídia social, ela surgiu para que as pessoas socializem. E a forma que as pessoas gostam de socializar é através de conversas, é através de entretenimento, é para dar risada, é para se entreter. Então a mídia social ela existe para isso. Ela não nasceu para ser uma plataforma de apresentação de produtos. É aí que se confunde quando a gente pega perfis empresariais, perfis de lojas, perfis de diversos segmentos e de empresas, porque as empresas, na verdade, acabam criando Frankensteins dentro de uma rua que não está para ser comercial e sim está para socializar, para entreter, para conversar, e esquecem de criar esse storytelling de conversação. É lógico que, falando-se de Instagram, falando-se de Meta, o Mark, né, Zuckerberg, o atual CEO também da Meta, eles têm trazido muitas declarações de que eles querem monetizar cada vez mais a plataforma. Então eles vêm criando sim várias ferramentas, a exemplo das lives, a exemplo do próprio carrinho de produtos que já pode ser criado dentro do Instagram. Então esse lado de monetização, tanto para
tanto para beneficiar os criadores de conteúdo, né, que são os grandes movimentadores dessa plataforma, como também para beneficiar os negócios, que se percebeu que eles estão muito ali dentro também. Mas a gente não pode ignorar isso, né, de que realmente o Instagram não é um lugar para panfleto. É essa o grande desafio que a gente tem ali dentro, né? Porque muitos lojistas querem sim só fazer como se estivesse fazendo um panfleto para distribuir na rua. Perfeito. Nossa outra pergunta é exatamente sobre isso. Como o uso das mídias sociais e do marketing digital pode contribuir para a construção de uma marca sólida no varejo de moda? Acho que é um pouco isso que acabou de falar, né? Sim. Emendou uma coisa na uma outra, coisa né? na outra, mas sempre deixando muito claro, né, que o produto, apesar dele ser importante, e ele é importante, que a partir dele que o lojista pode oferir a sua receita, as suas vendas, ele também tem que passar dentro do contexto da mídia social de uma maneira subliminar, né? Ele não pode ser o ator principal, né? Ou ainda que ele seja o ator principal, ele tem que vir carregado nesse outro contexto de outros pilares, né? O grande ponto, ele está dentro da criatividade, da autenticidade. Uma das coisas que o Instagram também veio já anunciando e cada vez mais vem informando todos os usuários da plataforma sobre isso, é que cada vez mais eles vão ter ferramentas dentro do algoritmo que realmente consiga buscar ali o que está sendo copiado, o que está sendo simplesmente remixado. Então eles estão enfatizando cada vez mais a importância da criatividade autêntica. E esse é um outro desafio que os lojistas e que as marcas no geral também passam, porque como normalmente dentro de uma loja, dentro de uma marca, não tem o creator, né, a pessoa que é a que vai ser a geradora de ideias autênticas, acaba-se que se reproduz de uma maneira muito mais tradicional daquilo que se entende por marketing, quando você tem uma equipe também tradicional dentro de casa. Tati, mas na prática, assim, para quem está ouvindo a gente agora, e ele lá, lojista de moda, seja moda masculina ou feminina, ele está entendendo o que a gente está falando, mas de repente ele não está compreendendo. Na prática, quando a gente está falando que ele não pode ter um pilar simplesmente de produto, e que ele tem que alicerçar em outros pilares dentro do negócio dele, na prática, o que isso significa? Quais exemplos que você dá no dia a dia onde possa haver, deva haver produção de conteúdo que vá além de tirar foto e fazer vídeo de produto? Esse é o ponto que a gente chega quando dizemos que a gente precisa tirar tempo da estratégia, da gestão, para se dedicar realmente à construção de um universo de marca. Toda loja, e aí cada uma tem o seu jeito, tem o seu universo, cada lojista tem uma personalidade própria, como a gente sempre fala, Deus criou cada um de um jeito, cada um de uma forma única, e é esse o ponto que cada loja, que cada lojista precisa buscar dentro da sua loja, de coisas que são únicas e exclusivas do seu negócio, da sua loja, e mostrar isso para a internet, mostrar isso dentro do Instagram. Mostrar os produtos, sim, é necessário, precisa ter essa linha de produção de conteúdo, mas o que é único e exclusivo aí dentro da tua loja que você pode contar para os teus clientes, que você pode mostrar, pode ser até um hobby que a dona da loja tem, que seja de cozinhar, que seja de um esporte, que de alguma forma isso vai se associar. Então, na construção de universo de branding das lojas que a gente trabalha, e dando como exemplo para que os lojistas que estão nos assistindo também possam se inspirar de como criar esse universo de conteúdo que vá além do produto, é muito isso. É você realmente encontrar situações dentro do universo aí da tua loja
que podem ser contadas e mostradas na internet. Existem algumas linhas e alguns pilares que já são de praxe, que funcionam e que todo lojista, se ainda não tem, precisa ter, que é a questão de mostrar os bastidores, como que chegam as caixas dos produtos, como que ele organiza, a forma de organizar a loja. Isso é um bastidor... Bastidor de uma troca de uma vitrine. Que é único e exclusivo de cada lojista. Nenhum lojista faz a organização da loja igual. A gente pega referências de estudo de visual merchandising, mas cada lojista faz a sua combinação de um jeito diferente. A forma de montar uma vitrine, a combinação do look que você faz na semana, você pode mostrar como lifestyle. Então existem várias... As dificuldades que as pessoas possam ter, elas têm, de como se vestir, de como combinar, cada um no seu estilo, cada um na sua identidade. Exatamente. Até porque também o lojista também tem o seu cliente, cada cliente é único, você tem que perceber e tentar identificar qual que é o perfil, qual que é o gosto do seu cliente e conseguir mensurar isso de uma maneira que ele também se torne único, para que ele também perceba que você tem um olhar sobre ele daquilo que veste melhor ou não veste melhor, né? Tem uma personalidade de poder orientá-lo da melhor maneira sem ferir o gosto dele, mas criar uma condução e trazer uma história para dentro disso, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, né? Na prática a gente sempre vai ter o produto e na prática a gente precisa buscar os pontos singulares que são de cada loja, de cada lojista e trabalhar isso como uma fortaleza. Próxima pergunta: qual a importância da identidade visual e da experiência do cliente para o sucesso de uma marca de moda no varejo? A identidade visual é o básico, né? Então, como eu sempre digo, a gente precisa ter um básico bem feito. Então, todo lojista, toda loja de moda, quando ela vai abrir as suas portas, antes até mesmo de escolher quais vão ser as marcas que ela vai trabalhar, é importante que se tenha esse pilar de identidade visual. O engraçado é que muitas lojas que chegam até mim para receber uma consultoria, uma mentoria ou até mesmo para serem atendidas, muitas delas, eu acredito aí que sejam 80% das lojas, que não tem ainda a sua identidade visual bem formatada. E novamente, quando eu estou falando de identidade visual, estou falando do básico, que é ter a sua marca bem desenhada, o nome da sua loja bem pensado, sua paleta de cores, seu tom de voz. São essas ferramentas básicas que todo negócio precisa para criar uma roupagem minimamente padronizada para que possa ser reconhecido pelo cliente, pelo consumidor final no dia a dia quando for ter contato com essa loja, com essa marca. E quando a gente fala de moda, identidade visual é como se fosse um carro-chefe. É um dos primeiros itens que a gente olha dentro de uma marca antes de olhar os produtos, como é o seu universo de identidade visual. Engraçado que isso que acontece nas marcas próprias de roupa não se desdobra com toda essa força, com toda essa importância para dentro de uma loja multimarcas. Quando você fala em alinhar tom de voz, às vezes o pessoal pensa que é para poder saber cantar bem, né? Mas quando você fala em alinhar tom de voz, o que na prática isso dentro da loja, como que isso acontece? É o de fato como é feito o jeito de conversar dentro da loja, né? Se aqui a gente fala bom dia, tudo bem com você? E aí, mano, como você tá? E aí, cara? Realmente ter esse tom de vocabulário alinhado. Tem uma abordagem que é mais formal, outras abordagens... Mais alegre, mais descontraída. Vai ser toda vez mais carinhoso, né? Não pode deixar de ter nenhum tipo de saudação final. Todas as conversas precisam ser sempre respondidas. Em quanto tempo? O tom de voz é realmente o como a loja conversa com os seus clientes. Normalmente esse tom de voz ele é direcionado pelo dono, pela dona da loja, que tem o seu jeito de conversar, que já tem o seu formato e que de uma maneira padronizada treina as suas equipes de vendas para que sigam nesse mesmo tom, nessa mesma linha. É quando a gente chega em um lugar e a pessoa diz pra gente:
Ah, aqui a gente sempre fala assim, aqui a gente sempre faz isso assim. Aqui na hora de cumprimentar a cliente a gente não abraça, a gente só dá a mão, é assim que a gente faz aqui. E o legal é que isso não tem nada a ver com valor de produto, né? Sabe o que está me ocorrendo aqui agora, ouvindo você falar sobre isso? Me lembrou sobre marcas, né? Você está falando sobre brand, o poder de uma brand, de uma marca. Fazer uma analogia aqui em relação às marcas de carros, né? Você pode pegar dentro da própria Mercedes-Benz, você vai ter o atendimento ao cliente que vai comprar o carro de passeio, que naturalmente vai ser uma abordagem mais formal, os vendedores, as vendedoras vão estar mais bem vestidos, a linguagem não pode ser coloquial, a imagem tem que ser mais formal no atendimento, tudo é muito padronizado. E se você for para o segmento de caminhões da própria Mercedes-Benz, aonde o cliente vai gastar muito mais do que comprar um carro de passeio, que às vezes vai entrar um consumidor ali numa loja de caminhão que vai gastar 5, 6 milhões de reais para comprar caminhões, e às vezes um consumidor de carro de passeio vai gastar menos, mas aquele cara que está comprando 10, 15 caminhões para a frota dele, ele já é um cara mais simples, que às vezes ele foi um ex-caminhoneiro, que ficou, ele deu certo, a transportadora dele cresceu, mas ele continuou dentro da simplicidade dele, ele se veste de uma maneira mais simples, e a Mercedes, dentro desses casos, nas concessionárias de caminhão, ela já tem uma orientação para recebê-lo de uma outra maneira, dentro de uma outra abordagem, dentro de uma outra linguagem, para que ele não se sinta constrangido e para que ele possa ser bem atendido. Você vê marcas iguais, com abordagens distintas para públicos distintos, independente de valor de produto. Essa já é uma evolução do tom de voz, né? Então, normalmente para as lojas de moda a gente cria alguns padrões básicos, que é o tom geral da loja, dando a orientação para assim entender cada tipo de cliente que chega e tentar fazer um reconhecimento, né, de como esse cliente vai gostar mais de ser atendido. Mas é uma evolução e com certeza isso é o tom de voz já padronizado da Mercedes. Nossa próxima pergunta: como os lojistas de moda podem diferenciar sua marca em um mercado saturado, mantendo-se autênticos e relevantes com o público-alvo? Como eu falei, eu não acredito que o mercado de moda esteja saturado. Eu acho que ainda temos muitas oportunidades, mas a forma realmente de um lojista buscar se destacar dentro do mercado cada vez mais está indo para algo que a gente fala de nicho. Para ter destaque, para você realmente conseguir ser autêntico, cada vez mais está se exigindo, né? Está aí sendo o mercado, ele está exigindo cada vez mais isso das lojas, que é buscar entender mais a fundo cada cliente e automaticamente satisfazer esse cliente ao máximo. O que eu quero dizer com isso? Vai ficar cada vez mais difícil a gente ver aquele tipo de loja que vende de tudo, que vende para... Vai ficar cada vez mais difícil, na verdade, de a gente ver lojistas e os que estão tendo sucesso nesse formato, porque sim, existem muitas lojas nesse formato, que vende para todo tipo de gente. Quando a gente está falando de roupa, né, que vende para gordinha, para magrinha, para novinha, para senhora, para adolescente. Esse mercado, né, de muitos segmentos, ele tem se tornado realmente mais difícil. E o que tem prevalecido é cada vez mais aquela experiência que realmente, quando você chega na loja, você fala assim, nossa, aqui nessa loja eu me encontrei. Pro meu estilo, pro meu jeito Tati de ser, aqui eu consigo comprar o calçado, eu consigo comprar as calças, os vestidos, uma roupa para sair, uma roupa mais pro dia a dia, uma roupa mais formal. E as lojas que estão entendendo a importância do nicho, a importância de cada vez mais agrupar os clientes, as clientes dentro desses ultra nichos, estão tendo mais sucesso, porque de fato esse é o caminho para uma fidelização maior. Não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que para essa questão é muito esse foco do nicho. E quando você fala em fidelidade, me ocorreu algo que você falou agora um pouco antes.
nas perguntas anteriores que a importância da recompra, por conta de quanto é caro o custo de aquisição do novo cliente. Já que você já tem um cliente, por que não fidelizá-lo para que ele possa ter compras, para que eles possam ter compras recorrentes, né? Exatamente. E eu acho que o que me vem à cabeça é a importância, por mais óbvio que seja, mas até as obviedades têm que ser às vezes lembradas, é a importância de que você consiga de alguma maneira lembrar do seu cliente, né? A importância de você lembrar dele para que ele também possa lembrar de você, né? Exatamente. Próxima pergunta: quais são os erros comuns que os lojistas de moda cometem ao tentar implementar estratégias de branding e como evitá-las? Essa duologia aí sobre erro e sobre brand. Eu acho que o maior erro, ele está no desespero. Esses dias até eu fiz um conteúdo sobre isso. Quando a gente está nesse universo, nesse mundo, onde a gente tem muitas informações à disposição, a gente acaba colapsando e a gente acaba se perdendo na essência. É exatamente o mesmo pensamento que para nós mesmos, como seres humanos, às vezes a gente não se perde, a gente começa a ver vários perfis de várias pessoas vivendo várias coisas e aí a situação natural é querer copiar. A situação natural é do porquê que eu não estou vivendo isso, do porquê que eu não estou fazendo isso. Ou mesmo vou fazer igual aquilo, mas aí foge da identidade também. Foge da autenticidade. É quando a gente vê uma mulher, né, usando o exemplo aí das mulheres, que são por essência uma coisa, mas que do nada começam a aparecer com uma outra roupagem. E aí vamos levar aí pro lado até mesmo das biscoitagens, como a gente fala, né? De ver aí realmente várias mulheres se mostrando de um jeito que a gente sabe que não combina com elas. E até você mesmo brinca comigo, né? Às vezes acho que essa mulher não tem amiga. Então, vem por aí. Trazendo para o universo das lojas, quando eu vejo muitas lojas fazendo muitas coisas que não tem sentido, que não tem uma conexão, que não tem uma linha que segue uma identidade, que segue um cuidado, que segue realmente uma essência, eu penso, nossa, essa loja não tem ninguém ajudando ela, não tem ninguém ajudando essa lojista, ela tá perdida, ela tá dando tiro para todo lado e acaba queimando o poder que a sua loja pode ter para a conquista dos clientes, porque os próprios clientes não conseguem entender. Você quando você quer você vê que uma coisa está ligada à outra. Quando eu falo que o caminho de sucesso está indo mais para a questão do nicho, de você entender cada vez mais a fundo um cliente para você poder fidelizar, para ele ter ali os seus momentos de recompra só contigo. O cliente também fica sem entender quando uma loja está muito perdida, e o maior erro é essa perda de essência, essa perda de identidade, de cada dia gritar de um jeito, de cada dia se mostrar de um jeito, essa confusão que a internet toda por si só já traz de um emaranhado de informações. Se dentro do próprio universo de uma loja todo dia é feito as coisas de um jeito diferente, também não acaba criando essa conexão com o cliente e acaba sendo um erro que pode ser até mesmo fatal para a loja. E quando você fala de branding, eu vejo muito um descuido em relação a aquilo que deveria ser óbvio, né, que é cuidar da sua reputação, não só enquanto loja, mas enquanto negócio. Eu acho que o principal ativo de um negócio é a sua reputação. E a mídia social veio muito daquele jeito de falem mal, mas falem de mim. O que é importante é que eu apareça. Então Sim. Vale qualquer coisa. Entra a questão do aparecer, de ganhar os views, daquilo virar uma trend. Então vale qualquer coisa. Exatamente. Então a gente tem que estar sempre preocupado de que sim, a exposição ela é benéfica, ela traz o famoso engajamento, ela traz mais seguidores, mas de médio prazo
o quanto você está se preocupando com a reputação em relação àquilo que você resolveu construir, o porquê você abriu aquele negócio. Toda hora a gente tem que estar fazendo essa pergunta, qual foi o porquê que eu montei uma loja de moda? E a gente tem que revisitar essa pergunta a todo momento. O outro erro também que eu percebo é que muitos lojistas abrem as suas lojas baseado naquilo que eles gostam. E eu acho que eu vejo muito pouca percepção de antes de abrir a loja ou no decorrer do rebrand, porque sim, é possível fazer não só um brand, mas fazer um rebrand, que é você revisitar a sua marca e saber em que aspecto, principalmente cultural, como a Tati falou, aquilo pode ser retransformado, pode ser evoluído. E nessa jornada, você colocar os erros na mesa, seja com um profissional, de preferência com um profissional, para que você possa ser aconselhado de maneira a como melhorar essa jornada e como buscar essa percepção do cliente. Quem é o seu cliente? Do que ele gosta? O que ele quer comprar? Quais são os seus anseios? Ao invés daquilo ficar construído em cima da figura da dona da loja, do dono da loja, que faz as suas compras baseado naquilo que ele acha que vai vender, baseado naquilo que ele gosta, e esquece uma coisa óbvia, que é ouvir o cliente. Como ouvir o cliente? Quais as ferramentas você pode ter para identificar quem é o seu cliente? É óbvio isso, coisa que a gente fala, mas é o que mais a gente percebe, é esse descuido em relação a ouvir o cliente. Porque acima de tudo, além de branding, marketing ou comunicação, toda loja é resultado, toda loja é venda, é dinheiro no caixa. Então, às vezes o lojista esquece disso, dessa importância que é, mais do que o seu gosto pessoal, a importância que é de ter o dinheiro no caixa. Perfeito. Próxima pergunta. Em sua experiência, quais são os principais indicadores que o lojista de moda deve acompanhar ao avaliar o sucesso de suas iniciativas de brand? São os famosos KPIs, né? Mas traduzindo aí, quais são os indicadores que o lojista no dia a dia ali, seja no Excel, seja numa agenda, seja num caderno, nas suas anotações, de que maneira, quais os 3, 5 principais indicadores que ele tem que monitorar a todo momento, além da venda em si, que essa sim é importante, mas existem indicadores outros mais importantes, tão importantes quanto. Eu ia até brincar dizendo que acho que eu estava lendo as perguntas ou que conhecia elas antes do podcast, mas não. Eu antecipei o indicador já, que é o dinheiro no caixa que eu falei, então o resultado, o principal indicador é sim o dinheiro e o resultado final do mês, que tem que ter o resultado das vendas, que elas precisam ter acontecido. Mas isso daí é mais vamos falar que isso é uma consequência. Antes do dinheiro do caixa, para ele acontecer, para a venda acontecer, existem alguns indicadores que precisam ser metrificados para saber de que maneira aquele dinheiro do caixa está suficiente, de que maneira ele está inferior e de que maneira, principalmente, por melhor que ele seja, ele pode ser melhor ainda. Bom, essa pergunta realmente ela faz muito sentido, e quando a gente vai aliar o branding, a comunicação e o marketing, até há pouco tempo atrás se falava que era muito difícil de mensurar se estava dando resultado ou não estava dando. Quando a gente fala de indicador de sucesso, um deles com certeza é a questão da reputação, que a gente não tem como medir isso com um número, mas a gente mede pela percepção das pessoas, pela prova social no dia a dia, que você pode até criar mecanismos de como trazer esses feedbacks. E hoje a gente tem ferramentas aí que são muito famosas por medir, né, o nível de felicidade, o nível de atenção que o cliente teve em cada experiência. Então já tem ferramentas automatizadas para que no final de cada atendimento o cliente receba um SMS dando uma nota de 0 a 10 para o atendimento da loja. Existem formas de você chamar no WhatsApp, perguntar para fazer essa medição, então, que é um indicador muito utilizado por grandes marcas, que a gente chama de NPS, que é o Net Promoter Score,
Então é um indicador aí de branding que funciona muito bem hoje para as grandes marcas. Basicamente é o nível de satisfação É do o nível cliente. de satisfação, porque você vai perguntar se de 0 a 10 o quanto o cliente te indicaria para um amigo. Essa é a pergunta do NPS. E aí as lojas elas podem estar aplicando essa forma de medir isso no dia a dia. A prova social, como eu falei, também é um indicador interessante de que as suas ferramentas estão dando certo. E quando a gente fala de plataforma digital, é inevitável a gente não falar que o principal indicador hoje de mídia para dizer se você está no caminho ou não é a taxa de engajamento, mais do que o número de seguidores. Aquilo que eu sempre falo, curtidas não pagam as contas, mas todo o engajamento ali com a sua rede social, a taxa de engajamento, que é uma reação no store, enfim, várias outras ferramentas, esse é o principal indicador hoje digital que a gente tem utilizado dentro dos negócios. Perfeito. Nossa última pergunta, essa aqui, bastante interessante. Como a colaboração com influenciadores e parcerias estratégicas pode impulsionar a viabilidade e as vendas para as marcas de moda no varejo? Esse é o famoso, né, Tati, marketing de influência, né? Bom, essa é uma das minhas bandeiras, o marketing de influência, que é um marketing colaborativo. É uma poderosa ferramenta de branding, de construção de universo, porque de fato, ou melhor, voltando lá naquilo que eu falei que é a essência do Instagram, das mídias sociais, do próprio TikTok, é socializar, a gente tem um indicador muito importante, até mundial, onde fala que 80% das pessoas não seguem marcas, mas seguem outras pessoas. E aí vem muito daquele marketing antigo que a gente falava que era o marketing mais poderoso, que é o boca a boca, que é quando os outros estão falando sobre você. O marketing de influência é nada mais, nada menos do que isso, do que de fato nós termos pessoas falando pela nossa loja, falando pela nossa marca, dentro do seu dia a dia, dentro do seu estilo de vida, introduzindo o produto dentro desse contexto. Então hoje é a principal ferramenta, é uma das que eu mais defendo dentro das lojas, dentro das marcas, para que a gente faça esse tipo de colaboração, esse tipo de material, onde a gente convida, pode ser um cliente, pode ser um criador de conteúdo, pode ser um influenciador já renomado. Então é sobre isso, o marketing de influência é essa ferramenta hoje que está em primeiro lugar como a ferramenta mais poderosa para a gente aliar uma marca, uma loja com uma pessoa que vai despretensiosamente usar o seu produto, dar a sua prova social, vai mostrar ele de uma maneira que não vai ser escancarada vendendo, mas mostrando de verdade como que o produto funciona no dia a dia, no momento mais especial dessa pessoa. Então funciona muito bem. Eu acho que isso aí é legal, porque até para o público entender, que às vezes tem ali o pequeno lojista, ele fica pensando, mas como que eu vou contratar lá o ator da Rede Globo, o cantor famoso? Não é sobre isso, né? Quando você fala no marketing influência, você tem que, antes de mais nada, independente de ser famoso ou não, a premissa é que você tem que fazer um trabalho para identificar dentro da sua brand, mais uma vez falando sobre brand, dentro da sua identidade, aqueles influencers que façam sentido para o seu negócio. Independente se eles são micro-influencers, se eles são influências maiores, né? Isso é muito importante para que essa identidade ela não possa ser transmitida para o aspecto do produto de uma maneira forçada, e até porque a própria Meta identifica que em situações locais, né, dentro de cidades, dentro de uma micro-região, a atuação de micro-influenciadores tem um poder bastante bacana aí para a obtenção desse resultado em relação a esse engajamento, né? Com certeza. Cada vez mais a taxa de engajamento ela é muito ligada com relação à relevância do conteúdo e muito, cada vez menos,
com relação ao tamanho da conta das pessoas envolvidas. Isso também tem sido um fato dentro da Meta, de cada vez mais incentivar e, de certa forma, valorizar a produção do conteúdo em si e não o tamanho da conta. Então, por isso que tem se tornado muito falado a questão dos nano-influenciadores, que são as contas que têm até 10 mil seguidores, que essas são as contas que dão maior resultado. E o caminho que uma loja pode fazer para entrar dentro desse marketing de influência e o marketing colaborativo é esse mesmo que eu falei, é às vezes identificar uma cliente que é legal e chamar essa cliente para fazer um conteúdo, identificar uma pessoa da cidade que tem um lifestyle que combina com os produtos que você vende, convidar essa pessoa para fazer um provador, que é uma ferramenta que vende muito bem, e às vezes não precisar ser você mesma a dona da loja ou as suas vendedoras, trazer os clientes para mostrar os seus produtos preferidos para os outros clientes. Existem várias maneiras de você adentrar dentro desse pilar, que é um pilar que toda loja deveria ter, para criar esses conteúdos que vão com certeza chamar a atenção, vão despertar ali o interesse da comunidade, vão ser criativos, autênticos. Então é um caminho que dá com certeza muito resultado. Legal, chegamos ao final. Ufa! Desse papo de marketing. Isso aí. Espero que tenhamos outros, certamente teremos. A gente agradece a audiência, o prestígio sempre. A gente espera sempre que a gente possa contribuir de alguma maneira, seja para um insight, seja para alguma solução de algum problema, alguma dor que você tenha. E a gente agradece a todos. E aí, a Tati, suas palavras finais também. Foi um prazer estar aqui hoje. É muito bom falar sobre aquilo que a gente trabalha, ama e tem como propósito de vida. E como eu falei, meu objetivo é poder compartilhar todas as experiências, todas as vivências, todos esses perrengues que a gente passa no dia a dia, já realmente vestindo a camisa de diversas lojas que a gente atende, e poder compartilhar isso com um lojista onde quer que você esteja, em que cidade que você esteja, porque, como eu falei, estamos locais, mas podemos agir globalmente. Acho que é isso. Então, eu estou aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever, me mandar mensagem, que eu estou aqui para conversar. Quem quiser te seguir ainda não te segue, é o arroba? O meu arroba do Instagram é o Tati Bodanese, no YouTube é Tati Bodanese também, e teremos muitas produções de conteúdo aí diariamente, com várias dicas e insights daquilo que a gente vai vivendo naquilo que é a flor da pele, que a gente sabe que é o batente do varejo no dia a dia. E quem quiser seguir também a agência é o arroba? Seja T-Branding. É isso aí, pessoal. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.